seja simples, seja prudente. Você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. Que a graça dele esteja sobre você e todos aqueles que fazem parte da sua vida. Hoje nós estamos aqui para ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 10, versículos do 16 ao 23. E então, a Palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O Evangelho de hoje traz para nós algumas características daqueles que são fiéis e seguem a Jesus. São características que essas pessoas precisam ter para manifestar quem é Jesus e quem é aqueles que seguem Ele verdadeiramente. Uma dessas características começa pela simplicidade e pela prudência. Ser de simples, ao ponto de não sermos soberbos ou vangloriosos, de tirarmos proveito e querermos aparecer mais do que as outras pessoas, os bonzões, aqueles que são melhor do que os outros. Esse é o convite do Evangelho para nós. Sermos simples, como as pombas, alguém que existe para não ficar chamando a atenção das pessoas para si. Ser simples como as pombas, alguém que não causa extravagância e que é bem sutil no modo de viver. E também ser prudente como a serpente. Nós conhecemos as serpentes, às vezes só pela televisão, ou às vezes por ter alguma experiência. Quem gosta principalmente de fazer aventuras, pescar, fazer acampamentos, provavelmente já encontrou alguma serpente. E a gente sabe que ela é aquele tipo de animal que ele também é simples, mas ele é prudente. Prudente por quê? A serpente ela só ataca, ela só se manifesta quando ela é atingida por aquilo que é o predador dela. Então, o convite do Evangelho para nós é que nós sejamos prudentes como as serpentes, ao ponto de não deixar com que as pessoas nos façam de bobos, não deixar com que o mundo nos atropele e passe por cima de nós. Esse é o convite do Evangelho na prudência, para que nós sejamos alguém astuto, alguém que não se deixa levar pelas más influências que existem por aí, que são as falsas verdades que chegam até nós. Jesus sabe que nós precisamos ser simples e prudentes para seguir essa missão que Ele deixou para nós. Porque se nós formos ingênuos, o mundo vai nos atropelar, nos enganar e vão tirar proveito de nós. E Deus não criou a gente para ser bobo, mas para amarmos as pessoas. É muito importante nós termos em mente que ser cristão, ser de Deus, não é ser bobo, mas é ser alguém que ama. Por isso, nós precisamos saber que o amor ele é fraternal, mas ele também é dureza. O que é ser um amor de dureza? Por exemplo, se eu vejo você cometendo alguma coisa que está te levando para a ruína, que está prejudicando a sua vida, se eu te amo verdadeiramente, eu preciso ser duro com você. Eu preciso puxar as rédeas para que você não perca a sua vida, a fim de que lá na frente, quando eu ver você prejudicado, eu não venha e fale: poxa, se eu tivesse avisado ele antes, ele não estaria nessa condição. Esse é o amor que a palavra de Deus nos convida a ser. E não esse amor ingênuo que passa apenas a mão na cabeça das pessoas enquanto elas estão se arruinando. É para isso que Deus nos colocou no mundo, para sermos simples e prudentes. E para nós sermos prudentes com a vida do outro, nós precisamos ser prudentes com a nossa vida. Então, o Evangelho vai discorrendo e nós vamos entendendo que para ter essas características que a palavra de Deus nos pede, nós precisamos de alguém. E esse alguém é o próprio Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus. Somente com Ele, por Ele e nele, nós conseguimos ser simples e prudentes. A gente consegue ver que essa é uma verdade porque Jesus diz na palavra aqui
que quando nós formos colocados diante das autoridades, dos tribunais, das pessoas para darmos razão da nossa fé, nós não precisamos nos preocupar com o que nós iremos falar, porque Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus, que habita dentro daqueles que são batizados por Ele, terão as palavras corretas ditas por Ele em sua boca. Exatamente isso. Deus ele está 24 horas por 7 dias da semana dentro de nós, buscando nos auxiliar, nos apoiar, nos conduzir para que nós sejamos simples e prudentes. Para isso, então, nós precisamos ter esse relacionamento, essa amizade com Deus, para que nós possamos estar cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo, para Ele nos conduzir nessa missão que o Senhor Jesus deixou para nós aqui na Terra. Esse é o convite. Seja simples, seja prudente, seja dócil ao Espírito Santo, para que essas características de um bom cristão, de uma pessoa que teme a Deus, estejam impressas em você. Eu agradeço a sua presença aqui hoje mais uma vez. Muito obrigado. Que a graça de Deus te ajude a compreender cada vez mais a palavra dele com simplicidade e mansidão. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra novamente. Um grande abraço para você e até mais!